graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 10 e 11. Amém. Paulo diz que o alicerce, veja contudo como cada um constrói. Como é que você está construindo a sua vida, meu irmão? Como é que você está levando a sua vida? Ou qual a base disso? Uma casa mal construída começa a ter rachaduras, começa a ter problemas, e daqui a pouco o que é que acontece com essa casa? Cai. Assim com a vida de muitos cristãos. Quem aqui já ouviu falar sobre John Newton? John Newton, nascido em 1725 na Inglaterra. John Newton foi marcado na sua vida, na sua juventude, como uma vida de pecado, de tudo aquilo que se afasta de Deus. Mas nem todo o tempo John Newton foi assim. Ele foi criado por sua mãe cristã e seu pai cristão. A mãe todos os dias ensinava a Bíblia para John Newton, todos os dias. E então, quando John Newton fez 6 anos, estava para fazer 7 anos, a sua mãe morreu de tuberculose. Seu pai, depois de um tempo, se casou com uma nova esposa. E o pai de John Newton ensinava a Bíblia para ele, mas com a chegada da nova esposa, logo depois também veio um novo filho, e John Newton, por causa do seu irmão, foi começado a ser deixado para trás. E as más companhias começavam a corromper o coração de John Newton, levando ele para uma vida dissolúvel, para uma vida que não agradava a Deus. E ele começou a abandonar sua fé e a viver uma vida de imoralidade. A história conta que John Newton, ao crescer, tomou então o lugar do pai. O pai de John Newton era um capitão de navios negreiros que buscavam escravos na África e na Índia. E então, quando seu pai ficou já idoso, John Newton assumiu a vaga do seu pai. Ele era conhecido como carrasco. Quantas vezes John Newton foi lá e prendeu, escravizou negros? E a história conta que um dia a história mudou. John Newton acabou sendo capturado e preso por negros. E ele virou escravo de um negro muito rico na África. Ele deixa de ser agora vendedor para ser escravo. E ele sofreu na pele exatamente o que ele fazia com muitos escravos. A Bíblia diz que o que o homem semear, isso ele vai colher. Mas John Newton conseguiu sair então, e a história conta que um belo dia, no seu barco, veio uma tempestade tão grande, tão forte, que o barco começou a tremer, a se quebrar por causa das maresias, das ondas.
John Newton virou e começou a fazer uma oração, lembrando do seu Deus, o qual ele tinha abandonado há muito tempo. Ele disse: se Deus me der o livramento, então eu vou servi-lo com toda a minha vida. E John Newton então fez isso. Deus deu o livramento para ele. E em pouco tempo, a história diz mais ou menos de um ano, ele saiu de ser comandante de navios e foi consagrado ao ministério pastoral. Se tornou pastor. E ao se tornar pastor, John Newton então começava a dar o seu testemunho. Eu lembrei justamente daquilo que nós fizemos lá no evangelismo. John Newton pregava o seu testemunho e dizia: Deus mudou a minha vida. E John Newton, em uma das suas mensagens, compôs então um dos hinos que fazem parte da história cristã, Amazing Grace, maravilhosa graça. O hino tem mais de 250 anos de história. E o hino diz: essa graça é tão maravilhosa, a ponto de salvar eu, um pecador condenado. John Newton passa a sua vida toda pregando, mas agora lutando para que escravos negros sejam libertos. Ele vira um abolicionista. Em uma das últimas pregações dele, depois de algum tempo de John Newton falecer, foi decretado então a abolição. Queridos, Deus muda as nossas vidas, amém? Deus é poderoso para nos mudar, para nos restaurar, mas também para mudar o nosso foco e o nosso anseio. Se Deus não está mudando a nossa vida, se Deus não está mudando o nosso foco, então tem um problema. Vamos ver então, Colossenses capítulo 3, de 1 a 4. Eu vou pedir para o Vitor ler o versículo 1 e 2, e o Ian lê o 3 e o 4. Já que eles estão aí atrás com o celular, então vamos aproveitar então para usar o celular para a leitura da Bíblia. Colossenses 3, um e 2, e depois 3 e 4. Pode. Três e 4. O tema é: o fundamento é Cristo, a missão é nossa. Mas que missão é essa se ela não está focada nas coisas do alto? Vamos ler juntos então, versículo 1 de Colossenses? Vamos lá. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas onde Cristo está assentado à direita de Deus. Olha como Paulo então começa esse versículo. Ele diz:
pois fostes ressuscitados com Cristo. Você estava morto, irmão. Você estava morto. E foi necessário Cristo morrer, ressuscitar, para que também você pudesse morrer e ressuscitar. O apóstolo Paulo conclui a última sessão da carta de Colossenses. Essa carta que é chamada de a carta da supremacia de Deus. Deus é o Senhor supremo em toda a carta de Colossenses. Mas Ele precisa ser supremo não sobre todas as coisas somente, mas principalmente na nossa vida. Nessa última sessão, Paulo está tratando da nova vida. Crente bom é crente morto. Amém? Vai, pastor, que negócio é esse? Crente bom é crente morto. Por quê? Porque só morto, ou só um morto, pode ser ressuscitado por Cristo. Amém? Amém. Irmão, se você está vivo, então não precisa ressuscitar. Mas aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados precisam ser ressuscitados pelo Senhor para uma nova vida. É o que Paulo está dizendo. O verbo aí, ressuscitados, ou aponta exatamente para uma ação completa que foi realizada por Jesus na nossa vida. A voz do verbo aí é passiva. Não é isso, professores? Ressuscitados. De quem é a ação aí? É de Deus. Hein? É do sujeito. Revela que o crente sofre a ação que é realizada por Cristo. Ele nos ressuscitou. Quem nos ressuscitou, irmãos? Cristo. Portanto, agora, você está entendendo agora por que eu disse que crente bom é crente morto. Crente bom é crente morto. Morto para as coisas e vivo para Deus. Morto para o mundo, morto para o pecado, morto para o seu eu, morto para os seus desejos, mas vivo para quem? Para Deus. Quem acha aí Efésios 2:1 e Mateus 28:19? Efésios 2:1. Vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. E vos vivificou. Mateus 28:19. Põe aí para mim, Nicolas, por favor. Não, Efésios 2:1. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos. Aonde era que nós estávamos mortos? Nos nossos pecados. Quem é que nos mata? O pecado. O pecado. E o pecado não só mata, mas ele tira a soberania de Deus do coração do homem. Ele tira a primazia, a supremacia do coração do homem para colocar então o próprio eu no seu coração. Não, mas eu não quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu quero agir dessa forma. Ele nos deu vida, estando nós mortos.
Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Quem está morto faz a vontade do seu Senhor. E qual é a vontade? Qual é o projeto? Qual é a prioridade de Deus para a nossa vida? Está aqui, Mateus 28, 19. Vão e façam o quê? De todas, batizando-os. Vá, meu irmão. A prioridade é da igreja para ir. Precisa ser. Deus não nos chama para sermos crentes de quatro paredes. Ele nos chama para estarmos fora. Sim, meu. Posso ler um versículo? Pode. 2 Coríntios 5,15. Diz assim. Deixa o Nicolas achar ali. 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vivam para quem? Para aquele Aquele que fez o quê? que por eles morreu Que por eles morreu e ressuscitou. Vivam para Ele. Paulo está dizendo: não vivam mais para você mesmo. A gente gosta muito que faça a nossa vontade. E a gente pergunta para Deus às vezes: Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Eu sempre digo que crente, quando pergunta isso, não está lendo a Bíblia. Porque se ele ler a Bíblia, ele vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. É por isso que João Batista disse: importa que eu diminua e ele cresça. Cresça. Cresça, que o Senhor cresça. Paulo vai dizer que agora nós estamos mortos. Você já viu morto fazer alguma coisa? Só no filme, né? The Walking Dead. Zumbi andando na rua, correndo atrás de cérebro humano, querendo comer a cabeça dos outros. Você sabe que tem uma verdade nessas histórias de zumbi? Eu me lembro que outro dia, mudando de canal assim, aí eu ouvi, estava passando um negócio do filme de um zumbi lá, que era um coreanozinho que estava correndo dos zumbis, aí ele fugiu para dentro do trem, aí acabou com um zumbi, mordeu alguém de dentro do trem, aí já foi mordendo outro, quando viu, o trem estava cheio de zumbi, e todos os zumbis estavam correndo atrás do homem, que não era zumbi. Você sabe que essa história tem uma grande verdade? Nós, como zumbis, mortos-vivos, a gente só corre atrás dos nossos desejos. A gente só corre atrás querendo saciar nossa fome. Mas os que estão ressuscitados com Cristo morreram para essas coisas e vivem agora para Deus. Amém, irmãos? Vamos voltar para o texto, Nicolas. Colossenses 3:1. Vamos ler mais uma vez. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está.
Buscai as coisas da onde? Não é de cima de casa. É do alto. Uma vez que ressuscitados com Cristo, a ordem agora é clara. Nossos pensamentos devem voltar-se para o local da habitação de Deus. O imperativo busquem é o quê? Uma ordem. A voz lá do ressuscitados era passiva. A voz aqui, ela está ativa. Para que eu e você possamos cumprir aquilo que Deus nos manda fazer. Uma ordem deve ser cumprida sem sombra de questionamento e nem deixar para outro momento. Ela deve ser cumprida. Já pensou se seu patrão mandar você fazer alguma coisa e você dizer assim mesmo para ele: não, outro dia eu faço, vou fazer depois. A gente fala isso para o patrão? Não. E se falar, já foi. Depois eu vou procurar alguém que faça. Mas a gente fala para Deus: ah, Deus, hoje eu estou cansado. Ah, Deus, hoje não dá não. Pode ser outro dia. Eu me lembrei agora do pastor Naú, né? O pastor Naú dizia: todo dia Deus te dá uma oportunidade para você falar de Jesus para alguém. Pastor da Igreja Batista lá de Belém, Batista da Amazônia, lá em São Brás é Batista da Amazônia. Eu me lembro que uma vez ele falando sobre evangelismo, ele disse: aproveite a oportunidade. Uma vez ele estava no voo, e a comissária de bordo passando por ele, virou para ele e disse: o senhor aceita a Coca-Cola? Ele disse: opa, eu aceito. E a senhora aceita Jesus? Aí ela ficou toda ali sem graça, porque Deus nos dá oportunidades, mas a gente deixa para depois. Mandei um vídeo lá hoje para o Gil e para o Vitor, no camarada que estava falando do novo golpe. E aí alguém ligou e disse: olha, estão tentando fazer uma compra na loja lá, Magazine Luiza, de 3 mil e pouco. O senhor autorizou essa compra? Ele disse: não. Ah, então eu vou transferir o senhor para aqui, para o pessoal aqui que vai cancelar essa compra. E aí ele começou a falar. Aí o rapaz pegou e disse assim: meu irmão, posso falar uma coisa? Ele disse: pode. Ele disse: eu tinha uma dívida muito alta. Ele disse: é mesmo, a minha dívida era muito alta, eu não dei conta de pagar. Mas Jesus foi lá e pagou a dívida do meu pecado. Deixa eu falar para você, eu sei que você está querendo me passar um golpe, mas eu quero dizer para você que Jesus te ama. Jesus quer fazer uma obra na sua vida. Muda a sua atitude. Amém? Aí o rapaz lá do outro lado disse: amém. Aí ele disse: seu nome mesmo é esse? Ele disse: não, meu nome é Gabriel. Eu estou fingindo aqui ser alguém que eu não sou. E ele disse: pois é, mas Deus colocou você para me ligar hoje, porque Ele queria falar com você, para você se arrepender dos seus pecados. Você já ouviu falar sobre Jesus? Ele disse: já, eu sou crente, eu estou desviado. Ele disse: pois é, pois Deus queria mesmo que você ligasse, era para mim, para dizer para você que essa sua vida não serve. Volte para o Senhor. Eu posso orar por você? Ele disse: pode. Meus irmãos, o imperativo aí é busquem. Vamos
Vamos ler o que a palavra de Deus fala sobre essa ordem ativa, essa demonstração que os crentes devem realizar, buscar intencionalmente a vontade de Deus. Pastor, Lucas 15, de 8 a 10. Vitor, Jó 8, 5. Cássia, Salmo 63, 1. Gil, Isaías 26, 9. Cris, Mateus 6, 33. Evangelina, Oséias 5, 15. O que é que Deus nos fala com relação a buscarmos a sua vontade? O que é que diz lá, pastor? Lucas 15, de 8 a 10. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai na casa e busca com diligência até encontrar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha dracma perdida. Assim eu digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ela busca diligentemente, não é assim que está aí, pastor? Busca diligentemente, ela vai atrás, irmãos. O Senhor nos comissionou para irmos atrás dos perdidos, dos que estão lá distantes. Se não tiver a igreja para ir atrás, quem vai atrás, irmãos? O diabo vai, a morte vai, mas nós não estamos buscando. Jó 8, 5. Oito, 5. Mas se te empenhares, aí na tua tradução está buscares, não é isso, Vitor? Se buscares a Deus, Ele virá com misericórdia. Amém, irmãos? Amém. Salmo 63, 1. Salmo 63, 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Esse é o texto da Bíblia que nem todo crente pode ler. Salmo 63, 1, ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede, o meu ser anseia por Ti em uma terra seca. Meu irmão, não é todo crente que faz isso aqui não. Buscar ansiosamente a Deus todo dia. Na outra tradução diz de madrugada, né, Cássia? Há crente que busca a Deus de madrugada. Não é todos. Não é todos. Isaías 26, 9. Isaías 26, 9. Tá, pode. Nós continuamos esperando pela sua justiça ao Senhor. Nosso desejo é pensar sempre no Senhor e no seu nome. Eu procuro durante a noite, o meu espírito procura de manhã cedo, porque o Senhor julga a terra, porque quando o Senhor julga a terra, as pessoas aprendem a viver com justiça. Amém. Amém. 26. 26, 9. A minha alma te deseja, ou te busca durante a noite. Aleluia. Busca ansiosamente. Tem crente que não vem nem para o culto à noite, quanto mais busca o Senhor de noite, né?
Oséias 5,15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. Quando é que a gente está angustiado? A gente vai para a igreja, a gente ora, a gente clama, mas quando está tudo bem, a gente diz: espera, Deus. Às vezes as pessoas estão fazendo assim. Deus, eu já falei isso aqui algumas vezes e eu já vou repetir. Deus não é seu abridor de lata. Amém, irmãos? Por que, pastor? Quem tem abridor de lata em casa? Quem tem abridor de lata? Tem abridor de lata lá em casa? Não tem, não? Na faca, pronto. Ainda é pior ainda, né? Tem umas latas que é assim, né? Mas ainda tem umas que ainda tá. A ideia é a seguinte: você não usa o abridor de lata todo dia. Mas quando você precisa, você lembra, e eu nem comprei, mas semana que vem eu vou comprar. Ou então ele está lá no fundo da gaveta, deixa eu correr pegar o abridor para abrir a lata. Deus não é abridor de lata para você usar só quando tem um problema para resolver. Deus está acima dessas coisas. Ele quer ser buscado por você todos os dias. Amém, irmãos? Para nós terminarmos, Mateus 6,33. Mateus 6,33. Buscai primeiro o seu reino, e todas. Quais são as outras coisas? Você tem que ler todo o contexto de Mateus para entender que as outras coisas ele já falou lá atrás: comida, bebida, cuidado, roupa, proteção, tudo. A prioridade na vida do cristão, meus irmãos, é buscar ao seu Deus, é buscar as coisas celestiais e eternas, fazendo com que a sua justiça seja conhecida, ou seja, o seu evangelho seja propagado. Quando você busca a Deus, o evangelho está sendo propagado, porque as pessoas estão vendo que um morto como você está buscando ter uma nova vida com Deus. Amém? John Newton não apenas abandonou seus pecados, ele voltou para uma nova vida, para um novo relacionamento com o seu Deus. A sua vida agora era buscar as coisas do alto, fazer o seu Deus conhecido. Esse homem deixa de ser comprador de escravo para ser pregador da palavra. O que você tem sido, meu irmão, ou o que tem sido prioridade na sua vida? Damos prioridade para a oração, para a leitura bíblica? Seguimos uma rotina de buscar a Deus, focada apenas naquilo que Deus quer, ou você ainda vive buscando somente a sua vontade? Será que nós estamos fazendo como John Newton, dizendo: a graça salvou um pecador como eu, e agora eu vou servir a esse Deus que salvou com graça? Hernandes Dias Lopes diz que a prioridade certa é buscar e adorar a Deus, amar as pessoas perdidas, e então, só então, usar as coisas que Deus tem nos dado. Nós estamos invertendo. Vamos ficar de pé e vamos orar? Amém?